Boa noite. Quando tivemos a ideia dessa palestra, e agradeço à diretoria por essa iniciativa, sempre muito visionária, pensei, o que nós podemos trazer de novidade em relação a um evento parecido que nós tivemos no ano passado? Eu sempre disse que a melhor novidade é aquela que possa soar, em termos operacionais, algo muito prático, muito simples, que, quem sabe, amanhã, a partir dessa apresentação que eu vou fazer, vocês já podem simplesmente colocar em prática algo que valeu a pena ter vindo aqui hoje ou nos assistido pela internet. Bom, então, o propósito era apresentar para vocês alguns casos práticos que são utilizados diariamente e que, como foi bem dito anteriormente, não é apenas uma questão de tecnologia. A inteligência artificial me proporcionou pensar diferente. A inteligência artificial, presidente, não é apenas aprender um novo software. Vai muito além disso. É uma mudança de modelo de negócio, porque existem, vamos dizer, elementos para que você inove em termos operacionais e intelectuais, na maneira como você lida com a tecnologia. Então, eu posso dizer que foram inúmeras situações de inovação com o uso da tecnologia que a inteligência artificial me proporcionou há 2 anos e meio, quando eu comecei a utilizar efetivamente. E aí tem um ponto importantíssimo, que é uma grande vantagem que o Brasil tem em relação a diversos outros países. Eu diria que nós temos, sem dúvida de errar, talvez nós somos um dos 5 maiores países do mundo que temos a maior base de dados jurídicas em formato digital. Então, imaginem, nós temos 93 tribunais diariamente tomando decisões, primeira, segunda instância, instância superior, e alimentando o que é a matéria-prima da inteligência artificial. Nenhum país do mundo tem uma proporção diária de carregamento de dados como o Brasil tem. Então, isso é uma enorme vantagem competitiva que a gente tem em relação ao exercício da advocacia em outros países. Mas eu não vou entrar a fundo nesse assunto, estou só fazendo aqui um spoiler, porque o Zavalha depois é que vai nos mostrar as grandes vantagens que estão vindo por aí com a plataforma Codex. E um outro ponto que é muito importante a gente lembrar é o seguinte: nós estamos só no ano 2 da inteligência artificial. Então, vou fazer uma comparação com telefonia celular. Quem é que não teve aqui um Motorola PT550, o famoso tijolão que esquentava no bolso? Quase que todos passaram por aquele telefone. Aquele telefone foi lançado há 34 anos atrás. E hoje nós temos telefone celular, que eu vou até mostrar depois aqui, que, para mim, mudou minha vida em termos operacionais, que já vem com inteligência artificial embarcada, que é o Samsung S24 Ultra. Só que passaram 34 anos para a gente chegar no ponto que a gente está hoje. Só que, em relação à inteligência artificial, o salto que nós vamos dar vai ser muito maior e em muito menos tempo. Porque hoje, com a inteligência artificial, a tecnologia é de uso imediato. Por isso que eu vou passar para vocês aqui hoje, se amanhã vocês quiserem testar, vocês vão conseguir tirar os mesmos resultados, e por isso o mundo também está cada vez mais veloz. E está difícil acompanhar toda a evolução, todas as sugestões, todas as soluções que vêm por aí. Eu vou trazer, nesses 2 slides aqui, uma visão completamente diferente, trazida no final do ano passado pelo Richard Susskind, que é um dos grandes pensadores aí do uso da tecnologia na advocacia. E ele faz a análise da inteligência artificial para uma ótica completamente diferente. Ele analisa que o benefício social da inteligência artificial não só irá tornar os advogados mais eficientes, mas sim capacitar pessoas que não são advogados a lidarem com os seus próprios assuntos jurídicos. As questões de acesso à justiça podem muito bem ser resolvidas disponibilizando sistemas de inteligência artificial diretamente às pessoas, para que elas possam ter maior compreensão e fazer valer seus direitos legais por si próprias. Eu tenho um exemplo do Jus Brasil. O Jus Brasil, o papel dele é aproximar a sociedade da justiça. Hoje são 26 milhões de acessos. Na hora que o Jus Brasil ampliar o seu serviço com o uso da inteligência artificial, o cidadão médio, que antes ficava totalmente constrangido de chegar no balcão do fórum para pegar a informação do processo dele, e hoje já faz com muita propriedade através do Jus Brasil, ele vai ampliar o seu conhecimento sobre os aspectos jurídicos dos seus direitos e, consequentemente, vai questionar mais os advogados por isso. Então, eu achei interessante para a gente refletir essa conclusão
do Richard Susskind, que ela vai aumentar, sem dúvida, a produtividade no curto prazo, e não só com menos tempo, mas com menos tempo e melhor qualidade de entrega, não tenham dúvidas. E aí a inteligência artificial irá equiparar os clientes para realizar grande parte do trabalho que atualmente é atribuído às empresas tradicionais. Aqui está a principal perturbação. O mercado, segundo ele, não demonstrará qualquer lealdade aos serviços jurídicos e judiciais convencionais se a inteligência artificial proporcionar os resultados que os clientes desejam, mas de forma mais rápida e com menor custo. Então, por exemplo, faturamento de honorários por hora. Se a gente vai reduzir o tempo para elaborar as peças, será que a gente vai reduzir, então, o valor hora, ou mesmo o total de horas a ser faturado? Eu acho que não, porque, na verdade, a gente tem que levar em consideração o benefício trazido para o cliente. Então, simplesmente pensar apenas nesse critério tradicional de trabalhamos tantas horas, iremos faturar valor correspondente, ele vai ter que ser repensado, porque a gente vai gastar menos tempo. Mas a gente não vai querer. Pode ser, pode ser. Mas aí tem que ver só que a concorrência não vai atrapalhar essa situação. Pois é. Se for assim, tudo bem. A pergunta mais clássica que existe: eu vou ser substituído pela inteligência artificial? A resposta é um sonoro não. Pelo menos até os dias de hoje. Eu acho que vai fazer a diferença o advogado que dominar a inteligência artificial. Então, antes, ao invés de você ficar lá muriando, será que vai tomar meu lugar? Será que vai fazer? Procure dominar, porque o seu concorrente já está muito atento em relação a essa situação. Então, eu estava dizendo que, muito mais do que aprender um novo software, a inteligência artificial traz novas contribuições de inovação, mas, sobretudo, um grande impacto no modelo de negócio da advocacia. Não tenho dúvidas quanto a isso, porque a metodologia operacional e a metodologia de elaborar peças intelectuais são afetadas diretamente. Bom, soluções, estou colocando IAG, Inteligência Artificial Generativa para Escritório de Advocacia. Esse slide aqui, pessoal, ele é muito importante vocês entenderem o significado, porque nós temos, na área jurídica, dois caminhos. A grande maioria está super satisfeita de pagar uma conta, usar gratuitamente um software de inteligência artificial generativa apenas para fazer perguntas e obter respostas. Esse é o perfil da grande maioria. E dá menos trabalho, ou então subir uma petição e pedir resumir, algo assim, ou mesmo um artigo, um livro, o que seja. Mas, ao meu ver, o grande diferencial que a inteligência artificial tem para poder trazer como benefício é se as pessoas pensassem no outro caminho, que é o que eu tomei, que é a construção das bases de conhecimento. E o que seriam as bases de conhecimento? Você primeiro comprar uma versão paga, para ter uma parte de um acesso restrito apenas às pessoas que você quiser conceder pelo link, e juntar nessas bases de conhecimento, que eu vou mostrar, pode ser de diversas alternativas, conteúdos que você previamente selecionou. Porque, para ter um bom resultado em inteligência artificial, você tem que ter ampla confiabilidade no dado. Então, uma coisa que eu já vou afastar de mão: eu não confio em inteligência artificial para pesquisar jurisprudência até os dias de hoje. O que eu faço? Eu pago outros sistemas de jurisprudência, que tem todos os julgados do Brasil inteiro, atualizados, dia a dia, e de lá eu faço o recorte da informação sobre um tema específico que é de meu interesse, exporto esse dado em texto e carrego para uma base de conhecimento sobre aquele assunto, para que, então, eu possa ter certeza que a fonte da informação que eu retirei foi desse software de banco de jurisprudência, que, por sua vez, veio diretamente dos tribunais. Então, afasta, de vez, qualquer indagação se a jurisprudência é verdadeira ou é falsa, desde que você siga esses passos. Então, esse caminho de construir base de conhecimento, para mim, é o mais conveniente.
Então, hoje, nós temos vários players no mercado, né? A gente fala só em ChatGPT, mas hoje você tem aí o Claude 3.5, que, particularmente, eu estou gostando mais de operar pelas respostas de construção de texto mais fluido, mais adaptado para a área jurídica. Ele é, inclusive, utilizado na Suprema Corte dos Estados Unidos. O Llama 3.1, que é do Meta, também está muito bom. Tem essa plataforma Adapta, que eu vou mostrar para vocês depois na prática, que, a exemplo do que Juliana falou do POE, é uma plataforma que você pode utilizar diversas ferramentas de inteligência artificial para poder testar, ora, uma resposta por uma, ora por outra, para ver qual que traz a melhor resposta. Tem o Copilot, tem o Gemini do Google. Então, o Copilot e o Gemini, eles já se integram nas plataformas, a suíte de aplicativos, no caso, como foi demonstrado, do Copilot no Office 365 e o Gemini no Google Workspace. Então, as vantagens operacionais que eu já utilizo, que eu acho importante: automatização de tarefas repetitivas e rotineiras, análise de documentos, contratos, pesquisa em base, pesquisa a partir de conteúdos que você previamente selecionou e criou uma base de conhecimento. Isso fica fantástico. Redução de custos, aumento de produtividade e qualidade de serviço. Eu costumo medir tempo de toda atividade que eu faço no escritório, independente se é faturado ou não. Só para ter um conhecimento, eu posso dizer para vocês que reduz de 30% a 40% qualquer trabalho intelectual, desde que vocês tenham esse hábito de alimentar esses conteúdos continuamente. E que alimentar de que forma? Alimentar através de trabalhos anteriores que foram elaborados para a mesma finalidade, desde que anonimizados, trechos de doutrina, né, trechos de julgados. Dali você faz um conteúdo fantástico para poder fazer as perguntas e ter esse resultado, né? Capacidade de atrair e manter clientes. Eu vou mostrar, no final, um exemplo muito bacana, inovador, de como a inteligência artificial melhora no relacionamento com clientes de forma mais precisa, né? Reduzindo erros humanos e aumentando a qualidade das entregas, melhoria de atendimento ao cliente, dando suporte automatizado através de chatbot, questionários prévios às primeiras reuniões que a gente faz sobre determinado assunto e, sobretudo, também uma coisa muito interessante. Se tem uma vantagem que é extremamente útil para o advogado que lida com texto diariamente, é o poder que as ferramentas atuais têm de converter conversas em reuniões gravadas, presenciais ou remotas, através dos softwares de transcrição de textos. Esses softwares têm avançado de uma maneira assustadora. Então, dando um exemplo bem prático, eu posso marcar uma reunião com o Gustavo e a gente conversar 1 hora trocando ideias. No final, eu clico um botão, ele já tem um ChatGPT embutido dentro dele, ele fala para mim assim: você quer que eu resumo com os principais highlights, com os principais destaques dessa reunião? Você fala sim. E ele cria uma indexação dos principais tópicos, já falando: olha, nós entramos no tema 1 ao minuto 2.30, o tema 2 no minuto 5:40. E, no final, ele ainda chega para você e faz assim: lista de tarefas. Então, o Gustavo ficou decidido que ele vai fazer as atividades 1, 2, 3, o Alexandre a 4, 5, 6. Esse software, eu já tinha até falado dele da vez anterior, mas ele tem melhorado bastante, chama Tactic, é um software australiano que tem inteligência artificial gratuita, custa $10 por mês, só isso. Lembra que eu já tinha falado a respeito dele. Agora, esse slide aqui é voltado mais para escritórios de grande porte, que eu conheço soluções de mercado que fazem isso com o uso da inteligência artificial, como, por exemplo, gestão de intimações, recuperação de créditos, analisando peças processuais, gestão com a inteligência artificial para publicações oficiais, para fazer a leitura mais rápida e trazer soluções de medidas a serem tomadas, extração de dados relevantes de decisões para abreviar qualquer decisão estratégica processual, recuperar honorários sucumbenciais com inteligência artificial, automação de peças, automação de relatórios e automação de respostas de questionários. São rotinas bem interessantes. E quanto às vantagens intelectuais? Nós temos um aumento absurdo da capacidade analítica. Por quê? Porque se tem um assunto que a inteligência artificial é melhor que os humanos, e a gente não vai ganhar essa queda de braço, é a capacidade de fazer análise em grandes volumes de dados. Então, teve uma situação recente que um cliente me contactou numa terça-feira,
querendo uma reunião na quinta, e falou assim, analisa o processo aí para a gente chegar na reunião e discutir já os pontos que interessam. O processo tinha 5.000 páginas, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu peguei esse processo, retirei as peças mais relevantes, criei uma base de conhecimento desse processo, e, a partir do momento que eu subia cada peça relevante, ele já ia fazendo um resumo dessa peça. E, no final das contas, eu pedi, através de uma pergunta, para poder analisar a sentença, a apelação e as contrarrazões. Isso era para fazer um parecer, como se fosse um memorial. E ficou muito fácil destacar quais eram os pontos controversos, quais eram os pontos que a sentença tinha decidido que precisavam ser revertidos. Isso não tem como um ser humano ler 5.000 páginas em 48 horas e já se preparar para uma reunião dessa forma. Então, fica uma dica muito interessante. Então, tem um apoio à criatividade jurídica, capacitação de gestão de informações complexas. Acabou, gente, a época de falar assim, eu não sei sobre tal assunto. Isso não existe mais. Basta que vocês simplesmente entrem numa ferramenta dessa e façam perguntas do que vocês acharem. E, se quiserem mandar traduzir em vietnamita, que a resposta vem, entendeu? E você passa isso para o cliente. Então, é algo realmente muito interessante, né? Então, já faço revisão de texto, gramática, ortografia, resumo de textos, transcrição, né? Geração de perguntas avançadas a partir de um texto com base na narrativa de fatos para uma reunião ou consulta. E aí vem quesitos para audiências. Então, por exemplo, eu acho que acabou a época que o advogado, tendo que elaborar o inicial, ele baixa a cabeça e começa a sair escrevendo sem rumo, vamos dizer assim, onde, normalmente, o que vai acontecer é que, na página 2, aborda um assunto, na página 7, aborda de novo, na página 15, de novo. Ninguém tem mais paciência para isso. Então, com o uso da inteligência artificial, foi possível a gente estabelecer, para cada tipo de ação que a gente tem, roteiros, como se fosse um checklist, onde você faz as perguntas e ele te fala assim, você esqueceu daquele tópico é essencial. Então, ele tem, vamos dizer assim, um controle de padrões em termos de estrutura de texto que eu acho extremamente interessante para que a gente não possa terminar. Já estou terminando. Então, vamos lá, tem estratégia de marketing também, próximo passo. Tal. Vamos aqui, ó, quanto às bases de conhecimento. Bases de doutrina, de legislação, de artigos, de vídeos, de palestra. Pega um vídeo do YouTube e converte ele em texto para poder jogar na base de conhecimento e depois fazer perguntas pela inteligência artificial, peças, contratos, íntegras de processos estratégicos, informações de clientes e por aí vai. Chama atenção para esse aparelho. Isso mudou minha vida em termos operacionais como advogado. Eu gosto de dizer que eu sou um agnóstico tecnológico. Eu já usei iPhone até o número 10, depois eu passei para Samsung. Por que ele é importante? Porque, por exemplo, eu estava conversando com um argentino na semana passada, pelo telefone eu falava em português, saía em espanhol no ouvido dele, e vice-versa. A mesma coisa para WhatsApp, né? Então, ele grava a ligação, ele converte o áudio da ligação em texto, faz um resumo e eu passo para a equipe. E por aí vai. São muitas coisas interessantes. Eu gosto muito desse aparelho. Vamos para a prática, que agora já é a parte final. Olha só. Eu vou mostrar para vocês, isso aqui é um portal, né, onde você tem como diferencial isso aqui. Você tem, chama Adapta One, ele custa R$ 99,00 por mês. Olha que bacana isso aqui. Antigamente, eu só usava o ChatGPT. Agora, eu já estou usando esse, por quê? Porque eu tenho a opção de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferramentas de pesquisa de inteligência artificial generativa, só para texto. E aqui eu tenho para geração de imagens, 3. Então, eu criei aqui para apresentar para vocês um caso inovador, que eu criei essa pasta. Em cima dessa pasta, eu já montei, para a gente ganhar tempo, essas perguntas aqui. Então, o interessante aqui é vocês raciocinarem dentro de uma situação prática que qualquer um de vocês pode passar por ela. Primeiro, eu tive a inovação de pensar da seguinte forma. Bom, quando o cliente vem para tratar comigo um assunto, por exemplo, um golpe digital, eu passei a adotar o seguinte: nós vamos fazer com ele um telefonema. Se ele quiser abrir o jogo, ele abre. Se ele não quiser, tudo bem, não funciona, não vai dar o resultado. Mas eu quero fazer um questionário pré-consulta, para eu chegar nessa consulta assim, cirúrgico,
já dentro do foco, que eu sei mais ou menos como é que é o problema que ele tem para tratar comigo. Então, eu criei, por exemplo, atue como advogado especialista em direito digital e prepare em tom informativo um questionário a ser encaminhado para um lead antes de uma consulta para o seguinte caso. Então, primeiro eu recebi essa mensagem. Oi, eu sou Silvia, fui vítima de um golpe com um funcionário de banco, etc., pedi dinheiro, etc. e tal. Aí, na hora que eu faço essa pergunta, ele já elabora aqui um questionário para mandar para o cliente, para que ele já me passe, se quiser, obviamente, todas essas informações cirúrgicas, detalhadas, direto ao ponto do que foi o incidente, no caso, que ele gerou a iniciativa de querer fazer essa consulta. Pois bem, eu dou o nome de QPC, questionário pré-consulta. A partir dali, eu vou para no item 1. Esse item 1 seria, mais ou menos, a resposta a essas perguntas. Então, aqui estaria o advogado e tal, fazendo as perguntas, e aqui a cliente está fazendo a narrativa, isso aqui é fictício, tá? Sobre todas as perguntas que estavam naquele questionário. Aí, inclusive, perguntando se tem documentos, etc. e tal, papapá. E aí, bom, feito essa resposta da narrativa, a próxima etapa seria o quê? Proposta de honorários. Então, partindo do modelo que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um modelo de proposta de honorários. Tá? Muito bem. Aí, eu carrego esse modelo e faço a seguinte pergunta. Bom, aqui está a conversa, aí eu chego assim, aqui está a proposta de honorários. Então, tem a proposta de honorários, com os tópicos já pré-estabelecidos, honorários advocatícios, aqui tem o escopo, tem o preço, reembolso de despesas, está aqui o contrato pronto. Obviamente, copiado, colado para dentro do editor de texto para melhor qualidade, para poder fazer o encaminhamento. Isso demorou menos de 1 minuto para poder fazer, com base naquelas informações. Obviamente, que vou ter só que pensar na minha cabeça qual é o critério de precificação que eu vou colocar. Bom, depois que eu fechei o negócio com o cliente, mais 2 minutinhos. 2 minutinhos. Hã? Acho que ela vai, mas não vai explicar do jeito que eu estou falando. Aí eu falo aqui, com base nos fatos, me fala aí quais são os documentos que ele tem que me encaminhar. Está aqui a lista de documentos todos que ele vai ter que me encaminhar. Aí vem a parte mais interessante, que é elaborar o inicial. Gente, quando eu comecei com inteligência artificial, há 2 anos e meio atrás, em novembro de 2022, quase 2 anos, quase 2 meses, quase 2 anos, eu fazia pergunta em 2 linhas. Hoje eu faço pergunta em 4 páginas, 3 páginas. Sim, porque quanto mais detalhado for, melhor fica a qualidade da resposta. Então, olha esse prompt, por exemplo, que eu estou falando aqui. Olha, você é um advogado que quer elaborar uma petição. Primeiro, você vai colocar o nome do cliente, detalhes do golpe, valor estimado, etc. E aí você já tem o roteiro da peça. Então, no roteiro da peça, o item 1 é qualificação das partes. Então, eu já vou colocar aqui analisa os dados completos do autor, etc., etc. Ele está consultando o quê? Aquela narrativa dos fatos que o cliente me passou. O nome completo, depois tem um capítulo dos fatos, descreva detalhadamente, aí ele pega essa descrição lá naquela narrativa dos fatos que o cliente fez, só que vai formatar do jeito que é uma petição inicial. Apresente uma narrativa clara, cronológica dos eventos, inclua informações sobre como o golpe foi descoberto. Depois tem do direito, a análise jurídica, propriamente dita, né? Qual que seriam os pontos a serem colocados, da jurisprudência, se for o caso, mas também teria que alimentar isso, para não vir uma jurisprudência que ele não sabe a fonte. Do dano material, isso tudo é o prompt, isso tudo é pergunta. Do dano moral e do pedido, a gente coloca aqui o que é a estrutura, né, que é desejável em relação a cada um dos tópicos. E aqui tem os pedidos finais, valor da causa, fechamento, formatação e linguagem, utilize uma linguagem formal, técnica, estrutura clara, etc. Está aqui a inicial, toda montada, em resposta a esses parâmetros todos. Ah, mas não ficou... Não é para considerar que isso é 100%, pelo amor de Deus. Mas eu costumo dizer que de 0 a 70%, pelo menos, você já tem um salto absurdo em relação a tempo. Você tem que revisar e dar, obviamente, o quê? O seu toque humano, a sua estratégia, aquela situação que o dado não processa, né? Bem qualificado. Agora vem a cereja do bolo. Olha só. Só que eu quero mais. Eu quero que ele analise a inicial, eu quero que ele analise a contestação e que ele simule uma sentença.
com base na análise das duas peças, ou das peças dos autores, do autor quanto do réu. Então, eu falo, analisa essa inicial e coloco aqui os dados dos pontos de destaque de defesa. Depois, analisa essa contestação. Aí, coloca, você é um magistrado com profundo conhecimento de legislação brasileira. Sua tarefa é elaborar uma sentença a partir da análise da inicial e da contestação, mantendo o rigor técnico necessário. No passo 1, você vai fazer a narrativa, resume os fatos principais, as alegações contidas na inicial, na contestação, e delimite a questão central a ser decidida. No passo 2, você vai entrar na parte da análise do direito, né? Realiza uma análise detalhada, fundamentando-se legislação brasileira relevante, inclua normas, princípios e precedentes. E no 3, a conclusão do voto. E aqui tem a estrutura que eu quero, já define a estrutura toda, está aqui a sentença. Entendeu? Então, hoje, para vocês terem ideia, é possível comprar sentenças de tribunais. Tem empresas... Não, deixa eu explicar. Melhor reformular essa fala. Deixa eu explicar. Tem empresas hoje que você parametriza as palavras-chave e eles te devolvem com todos os conteúdos que eles extraíram do site do tribunal, das sentenças que já foram dadas, ou das decisões de segunda instância. É isso, entendi? Corrigir a tempo. Então, o que acontece? Se você vai para a segunda instância e quer fazer um memorial para um determinado relator, você pode até mesmo simular uma sessão de julgamento. Tá bom. Então, vamos terminar por aqui e deixo apenas a ideia de que, gente, se joga na inteligência artificial, isso realmente vai mudar a vida de vocês, e que, se alguém tiver alguma dúvida, siga à disposição, como sempre, para poder sanar qualquer coisa. O mais importante é que o resultado venha rápido e bastante compensador. Um abraço.